Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero conversar com vocês, trazer uma análise de um livro, coisa que eu não fiz ainda aqui no canal, mas que com certeza eu vou fazer outras vezes, porque também faz parte, meio que indiretamente, desse nicho de leitura de quadrinhos, né? O livro que eu tô falando aqui é Zona Livre, mas antes de a gente começar a falar sobre ele, vamos falar aqui bate-papo aberto, que é o que a gente faz no começo de todo o vídeo. Tá muito em vigência, muito em destaque a questão do aumento de preço das HQs. E eu vou deixar aqui meus 10 centavos, né? O que acontece? Eu não consigo, particularmente não consigo acreditar que hoje, no atual cenário, existam colecionadores, e quando me refiro a colecionadores, eu falo daqueles que colecionam HQs num geral. Por exemplo, coleciona DC, coleciona Marvel, que tá aqui na minha outra estante, coleciona HQs que não entram nem em Marvel nem DC, não são de super-herói, colecionam mangás, colecionam diversas coisas. Eu não consigo acreditar que esse colecionador atualmente pague preço de capa. Ponto, guarda essa informação. Existem também os colecionadores de obras específicas. Digamos que você, que está aí me ouvindo, me vendo, seja um colecionador de Dragon Ball, um colecionador de One Piece, um colecionador de Naruto. Nesses casos, provavelmente vocês já compraram alguma obra a preço de capa e fazem isso sem muito cuidado, porque realmente tem é uma quantidade mais limitada de HQs que são necessárias para a coleção de vocês. Então, nesse caso, comprar uma HQ com preço de capa não vai significar tanto, afinal de contas, vocês vão comprar uma HQ a cada 2 meses, dependendo da obra. É claro, One Piece, por exemplo, sai uma por mês, o 3 em 1. Mas quem coleciona a One Piece, o Kanzenban, não, o Tankobon, que é o padrãozinho, né, o mangá padrão, vai comprar uma o quê? A cada 2 meses sai? Eu não tenho muita noção de quanto tempo sai o One Piece, mas Dragon Ball, por exemplo, é 4 meses. E também tem aquele cara que basicamente não coleciona, que provavelmente ou lê através de outros meios, ou mesmo compra esporadicamente um ou outro quadrinho aqui e ali, e esse com certeza não vai impactar. Então, quem vai ser impactado por esse aumento e vem sendo impactado é de fato o colecionador que coleciona de tudo. Porque apesar de ele não comprar a preço de capa, esse desconto acaba sendo impactado pelos aumentos também. Claro que esses R$ 3 de aumento que tem no mangá, lá no final das contas, vão resultar em tipo R$ 1 de aumento, 2, no preço que o colecionador costuma pagar, o que já é bem prejudicial para quem compra, sei lá, 10 títulos num mês, 20 títulos, 30. Então, o que dá para dizer é que assim, o mercado, ele sobrevive com base em promoções. O preço de capa, ele apesar de ser sim o valor do produto, e eu não acreditar muito naquela coisa de que a editora vai colocar um preço mais alto para poder vender na promoção ao preço real, não concordo muito com isso, eu acho que seria um tiro no pé, mas ao mesmo tempo, não vou dizer que não possa ter uma outra que faça isso, não sei. Mas a questão é que, no fim das contas, todos serão afetados e isso vai impactar o mercado, que depende dessas promoções. E quando a gente vai indo um pouquinho mais além, a gente chega naquela lei que diz que as HQs não devem ter promoções a não ser com 1 ano de existência. Ali, nesse 1 ano, elas só vão ter uma redução de 10% como máximo. Então a gente tem um emaranhado de coisas indo contra o leitor. Isso vai muito da questão de que HQs são vistas como uma coisa mais infantilizada. Claro que essa questão dos 10% da promoção vai impactar livros num geral. Mas a gente tem nas HQs um foco maior nessa questão de é HQ, é coisa de criança. Então acaba que a gente está numa sinuca de bico, literalmente. Porque se a gente continuar no jeito que está hoje, o modelo de mercado atual do Brasil, simplesmente comprando a preço de promoção, sempre, aos poucos, os grandes varejistas aí, a Amazon, por exemplo, vão começar a dar menos foco para as HQs. Porque eles vão pensar o seguinte, poxa, a gente compra 400 HQs. Só que daí, daqui 3 meses, 200 delas ainda estão aqui e a gente tem que vender com 30% de desconto. Não vale mais a pena a gente comprar só 200 e vender a preço cheio
e depois a gente vê o que acontece. Então, o impacto que essa compra apenas em promoção, que acaba meio que indiretamente sendo uma compra sempre com prejuízo para o vendedor, e não entendam que eu estou defendendo aqui o empresário, não é isso, mas é que são fatos, né? O que, se um produto foi feito para ser vendido a preço X e é vendido a preço X menos Y, mas esse dinheiro é perdido de alguma forma. Então, é um mercado complicado. Talvez daqui a um tempo essa bolha estoure de vez e acabe que as HQs simplesmente caiam ainda mais em termos de tiragem. Porque não existe, hoje não existe público suficiente para absorver essa tiragem se ela for em preço cheio. E à medida que as HQs estão subindo, chegou a 20 e poucos % o aumento em um único ano. À medida que as HQs estão subindo tão rápido, vai chegar um ponto, assim como já chegou hoje. Eu lembro que há 2, 3 anos atrás, um mangá custava R$20. Eu vou pegar um exemplo bem direto aqui. Esse mangá, ele deve ter saído há uns 3 anos no Brasil. Dragon Ball, esse aqui eu acho que até é reimpressão. Dragon Ball Super, ele custava R$24,90. Esse valor aqui é o que a gente paga atualmente pelo preço com promoção de um mangá. Como podem ver, R$24,90, enquanto que o último volume aqui que eu tenho, que é o volume 20, está R$36,90. Então, a gente está chegando perto de duplicar o valor já, né? O que significa que em pouco tempo, talvez, o mercado simplesmente tenha que se readaptar. Não sei como, não sei, não vejo uma solução. Talvez a única solução real e possível fosse um aumento gigantesco do número de clientes, do número de leitores, mas não vejo isso acontecendo. O que pode acontecer é que aos poucos as editoras realmente vão começar a parar de trabalhar com certos produtos simplesmente pelo fato de que não existe público para pagar o preço que aquele produto vale. E isso também vai se encaixar nos livros. Eu lembro que há pouco tempo atrás um livro custava R$20, R$30. Atualmente os livros passam aí da casa dos 50. Mas acho que eu já me prolonguei bastante no nosso Free Talk. Infelizmente é uma conversa meio apocalíptica, né, para o nosso mercado de HQs. E eu queria mais ter esse devaneio mesmo, não construir uma opinião muito concreta, até porque eu não a tenho. Então comentem aí embaixo o que vocês acham. Mas agora vamos pro tema do livro, que é o tema do vídeo, que é o livro Zona Livre. Eu não tenho muito o que falar ou o que mostrar, porque é um livro, né? E eu não tenho desenhos para mostrar para vocês. O que eu posso dizer é que ele tem a guarda com esse tom de laranja. E ele tem aqui um início com uma pequena ilustração. E meio que é isso, não tem muito mais coisas. Ele não veio com um marca-página, o que eu achei bem triste. Mas ele veio com o bookplate, que vai aparecer uma foto aqui. Aí tá aparecendo. E o bookplate foi autografado pelo André de Carvalho. Eu não sei dizer se a versão sem bookplate vem com um marca-página. Não saberia dizer, mas seria interessante que viesse um marca-página nesse aqui. Fiquei bem chateado de não ter vindo. Ou veio e talvez eu esqueci ele em algum lugar e não sei, pode ter sido isso também. Mas acho que não veio. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é esse HQ, esse livro. O que nós temos ali é um personagem, o Felipe, quase meu xará, o Felipe dele é com I, que ele trabalha numa empresa de iFood, tipo um iFood, só que no mundo cyberpunk. Então a gente já começa a ter leves nuances do que é esse mundo cyberpunk, vendo ali um pouquinho, entendendo um pouquinho da tecnologia que é mais vigente para os personagens. E ali enquanto o Felipe está trabalhando e fazendo algumas entregas, ele não trabalha com comida, tá? Então não é exatamente um iFood. Pelo que eu entendi, pelo menos. Ele acaba se envolvendo numa briga com um funcionário de uma empresa rival a dele, que faz o mesmo trabalho. Durante a briga ele fala algumas besteiras ali e tal, e essa briga é filmada através do olho do outro funcionário ali dessa outra empresa. Esse olho, essa tecnologia, é quase que um celular que vai dentro do cérebro, assim, tipo no ouvido, sei lá, um fone de ouvido. Não fica muito claro como é que funciona esse aparelho. E ele permite que o usuário filme tudo o que está acontecendo. Inclusive eles falam em certo ponto que esse aparelho vai salvar as memórias da pessoa e tal. Só que acontece que o Felipe, quando ele tá desempregado, ele tá lá na casa dele, meio que
sem ter o que fazer, ele começa a ir na internet, mais profundamente na internet, encontra alguns fóruns até que ele encontra o Zona Livre, que é um fórum meio... É um fórum de revolução, por assim dizer, mais ou menos isso. Onde os membros do fórum, eles pretendem botar abaixo essa grande empresa que tem esse sisteminha ali, que filma e tal, e salva as memórias, porque eles alegam que aquilo ali serve para que o governo e todas essas outras instituições roubem informações dos cidadãos e consigam assim controlar as massas. A partir disso, ele se envolve com esse pessoal do fórum e tal, e tenta botar abaixo de fato essas organizações. Esse é o mote principal do livro. É um mote bem simples, para falar a verdade. O que nós temos aqui é um personagem que se vê numa situação ruim, ele acaba conhecendo um outro lado, uma revolução, e justamente por não ter uma causa pessoal, por não ter um objetivo muito esclarecido, ele acaba se envolvendo com essa revolução e talvez até assumindo aquilo para ele mais do que deveria, tomando aquilo como realmente uma causa dele, fazendo com que ele se envolva até o último fio de cabelo. Isso acontece muito quando a pessoa realmente não tem motivo nenhum para estar onde está ou que não tem objetivos. A gente acaba sendo tomado. É aquela coisa, se tu não sabe o que faz, os outros farão contigo alguma coisa que talvez tu nem queira, né? Então, esse é o mote principal do livro. E eu gosto dessa coisa de que, se a gente for analisar, o Felipe ele tá perdido. Ele não nem era pra ele estar ali. É muito... é aquela coisa da Maria vai com as outras, sabe? Ele não era pra ele estar ali, mas já que ele tá ali, ele tá se entregando de corpo e alma. E é bacana ver esse amadurecimento do personagem. Mas então, como todas as reviews aqui do canal em geral, essa aqui também tem spoilers, tá? Então uma outra coisa, vou evitar spoilers maiores, mas uma outra coisa vai ser revelada. Uma das coisas que mais me chateou no livro como um todo foi a questão da ambientação. Porque apesar de ficar bem claro que esse aparelho, esse Neurolink ali, não sei como é que eu não lembro o nome, apesar de ficar bem claro que ele é uma coisa muito tecnológica, os personagens, o Felipe, por exemplo, ele faz entregas num skate voador. Então nós temos ali muita tecnologia envolvida sim. Inclusive vocês podem ver através da própria capa do livro o quanto as coisas são mais tecnológicas, fazendo alusão inclusive a 1984, o Grande Irmão, né? E apesar de ter toda essa tecnologia, todo esse controle que aparenta ser possível com esses equipamentos, a impressão que eu tenho é que a empresa, essa empresa que está por trás de tudo, ela não parece um ser onipresente como a gente vê no Grande Irmão lá no 1984. Então eu acho que faltou criar outros personagens. A gente tem que entender que em muitas obras, coisas não vivas, né, também podem ser personagens. Como por exemplo, o exemplo mais grandioso de todos é Gotham em Batman, onde a gente tem ali uma cidade que ela é uma coisa viva. Então eu sinto falta dessa onipresença da cidade, não cidade em si, mas onipresença dessa empresa, sabe? Fazendo com que a empresa estivesse um pouco mais presente. Em muitos momentos ali, a impressão que dá é que, tipo, a empresa tá chupando bala para uma equipe que talvez aparenta ser fundada e formada ali numa garagem de casa. Então, essa sensação ficou um pouquinho estranha. Tipo, o fato do nosso personagem ser um entregador, que por mais que não desmerecendo ser um simples entregador, ele ter capacidade de enganar pessoas dessa empresa que aparentemente tem muito conhecimento da vida humana como um todo, porque eles vivem disso, coletando esse conhecimento. Então, essa questão de ambientação e da caracterização desses personagens não vivos eu achei bem fraquinha. Não conseguiu me agradar muito, não conseguiu trazer aquele temor, sabe? Em momento algum eu temi pela vida dos personagens, em momento algum eu tive aquela sensação que, nossa, agora tudo vai dar errado. Até pelo livro ser curtinho também acaba trazendo isso. Às vezes a gente tá num livro ali de 400 páginas, a gente tá na página 80 e tá dando um problema. Então a gente pensa, esse problema aqui pode se prolongar por mais 80 páginas. Mas ali não, o livro tem 97 páginas, o que faz com que a gente saiba que não, esse problema não vai se prolongar, porque não tem página para ele se prolongar. Então isso acaba alterando um pouquinho a experiência também.
Além disso, a ambientação acaba não trazendo muito do que realmente é esse universo cyberpunk criado na capital de São Paulo, tudo se passa em São Paulo e no Brasil. Então, eu não consegui ter esse conhecimento do que exatamente é o lugar, sabe? Não consegui me sentir habitando essa cidade. Não consegui ver tecnologias diferentes, não consegui. É muito mais do mesmo, o que não me atraiu ao ponto de achar que aquela ali realmente é uma nova cidade cyberpunk que eu vou lembrar logo logo. Quando alguém falar em cyberpunk vai ser minha referência. Essa é a sensação que eu fiquei, que realmente é uma cidade esquecível justamente por não ter componentes que alimentem o cyberpunk da cidade, a questão cyberpunk. Ela não é tão cyberpunk, aliás, ela é um pouco mais para o lado tecnológico do que cyberpunk. Chegando ao ponto de que em algumas situações, em alguns ambientes, eu simplesmente podia esquecer que era um lugar mais futurista. Porque, por exemplo, o bar que eles frequentam, toda vez que eles iam pro bar, aquilo era só um bar, não tinha, sei lá, muita coisa tecnológica. Ah, tem um robô que atende eles. Aquilo ali, na primeira vez que tu lê, até tu percebe que é um robô, depois a gente até esquece. Então, a sensação que tem é que houve a perda da construção do mundo em algum ponto ali, e isso chocou bastante, isso impactou bastante na história pra mim. Além disso, o que acontece? O mundo como um todo e os personagens, eles têm pouca, ou alguns inclusive, quase nada de expressividade. Parece que eles estão movidos por uma causa e aquela causa determina o que eles são. Então, em poucos momentos a gente consegue perceber algumas diferenças acentuadas na personalidade dos personagens, fazendo com que a gente sinta que, sei lá, se colocasse qualquer outro carinha no lugar daquele ali, ia dar no mesmo. Essa é a sensação em determinados pontos. Mas ainda assim ele consegue, o escritor, o André, consegue destacar os personagens por algumas de suas competências. Com exceção, infelizmente, do protagonista, que não tem nenhuma competência muito específica. Eu chutei a mesa aqui. O que mais que eu anotei aqui? O impacto social desse Neuralink, eu vou chamar de Neuralink porque eu não lembro o nome. Deixa eu ver se mostra aqui atrás o nome. E a empresa se chama Sigma. Tá, é o Neuralink, então eu tô falando certo. Esse Neuralink, ele tem potencial para alterar toda a sociedade como um todo. Tudo o que é feito na sociedade seria alterado se as pessoas tivessem um computador dentro da cabeça, né? Se as pessoas pudessem recordar as coisas através de um backup que é armazenado ali num SSD. Então, eu acho que o impacto social que isso causa é meio pequeno, que a gente vê ali algumas pessoas protestando, algumas até mudam de lado depois. Mas não sei, eu acho que o núcleo tá muito fechado ali dentro da bolha da Zona Livre, e isso faz com que a gente não consiga entender muito do redor, muito do impacto que toda essa tecnologia está causando na sociedade. Isso atrapalha também na ambientação, que poderia ser construída com outros personagens que fossem de fora daquele círculo ali de amigos. Tá, mas só tem coisa ruim então? Tá só reclamando? Tá, a primeira coisa que eu quero destacar é que o livro de fato não é uma obra-prima, não é um livro que eu vou recomendar para todo mundo, mas também não é uma total perda de tempo, tá? O primeiro ponto que eu percebi ao concluir o livro e começar a prestar atenção nele com um pouco mais de calma é que simplesmente eu não sou o público-alvo. Essa complexidade que eu esperava, esses detalhes de como funcionam os reatores ARC da zona negativa que fica no escritório municipal, onde as pessoas trabalham simplesmente de casa, controlando robôs, toda essa complexidade que eu esperava encontrar, ela é minha, eu que quero isso. E é muito comum que a gente projete os nossos desejos naquilo que a gente está lendo. Eu, por exemplo, fico muito chateado quando um personagem que eu gosto muito morre em uma obra, porque é o desejo que eu estou empregando naquela obra, não a obra que quer passar aquilo para mim. A obra passa a informação que ela deseja, que o autor criou, obviamente. Então, o que eu acho aqui é que, de fato, eu não sou o público-alvo. Essa é uma HQ, novamente eu falando HQ. Esse é um livro mais focado para o público infanto-juvenil, até pelo seu linguajar mais
corriqueiro, mais simples assim, a gente percebe que realmente ele é focado. Os personagens são jovens, são bem adolescentes ali, ou quase adultos, né? Beirando entre 18 e 20 e poucos anos. E muito por isso eu também não consegui me identificar com esses personagens, o que talvez tenha diminuído um pouco da experiência. Então o ponto é, tem todos esses defeitos para você, marmanjo, que quer ler uma nova ficção científica cheia de robôs e muita coisa complexa, mas talvez seja uma boa lá para aquele adolescente de 16, 17 anos. Eu acho que muito abaixo disso também não, até uns 15, beleza, mas muito abaixo disso não. É uma boa talvez para eles, principalmente porque esse livro serve muito bem, até acho que melhor do que ele pretendia ser, como introdução para a leitura de universos cyberpunks como um geral. Porque ele não tenta reinventar a roda, muitas das coisas que são explicadas ali são coisas que a gente já viu em diversos filmes, em diversas séries, em outros livros. Ele não tenta ser muito espalhafatoso no que diz respeito às tecnologias que ele apresenta, e ele apresenta tudo isso com um linguajar bem simples e direto, fazendo com que o leitor consiga entender o que de fato o escritor quis passar, e isso funciona provavelmente, na minha imaginação, com um adolescente, com um jovem adulto ali, e isso vai funcionar melhor, e talvez também fomente essa capacidade, essa vontade de ler uma coisa um pouco mais complexa dentro desse mesmo nicho. Então acho que é uma boa para quem quer começar. Então de repente é um bom presente esse livro para quem é mais jovem e tal. Além disso, a escrita é boa, não dá para negar. A escrita ela é direta, ela não se enrola, não é aquela escrita pesada, ela consegue te descrever as coisas sem te deixar preso num parágrafo. Realmente a escrita é muito boa, muito fluida. E para mim esse é um dos pontos principais no que diz respeito a livros, porque é muito comum que eu pegue livros que eu acabe desistindo simplesmente pelo fato de que não tem como prosseguir na leitura, porque é muito enrolado. Livros ali mais do começo do século XIX, século XX, acho que é isso. Livros ali do começo do século XX, eu nunca sei qual século é qual. Eles têm essa tendência. Eu vou dar como exemplo aqui o Nome da Rosa, que eu tentei ler, mas meu Deus do céu. E tem muitos livros brasileiros também que, quando a gente é mais jovem, não tem maturidade para ler eles, porque eles têm esse linguajar mais trancado. E aqui a gente não tem esse problema, por isso, mais uma vez, ressalto que ele é um livro mais infanto não, né? Um livro mais juvenil. E ele não tem enrolação, como eu acabei de falar, não tem enrolação nenhuma. Ele segue à risca o caminho, vocês vão ver o personagem progredindo de uma ponta a outra. Como considerações finais, eu acho que é um livro bacana, ele tem um acabamento legal. Inclusive, quando a gente pega ele na mão, dá a impressão que, puxa, que livro pequenininho. Mas agora há pouco eu empilhei ele junto com o The Witcher aqui, ó. Ele tem o mesmo tamanho. Pois é. Só que a impressão, até por ele ter pouquinhas páginas, olha, ele é fininho, fininho. Comparem os dois, ó. Ele é muito fininho. Dá uns 3 The Witcher aqui. Até por ter tão pouquinhas páginas, ele parece muito pequenininho. Eu li, tipo, em um dia esse livro aqui. E eu confesso que é uma boa leitura para quem, de repente, também quer voltar a ler livros. Ele não é, como eu disse, não é uma total falta de tempo. Para quem talvez esteja aí há um bom tempo sem ler um livro e quer voltar, uma boa maneira de voltar a ler livros é justamente pegando uma coisa que seja possível concluir em pouco tempo para dar aquele gás. Então eu aconselho tanto para quem é jovem, quem tem ali entre 15 e 20 anos, e também para quem está aí nesse começo de tentar voltar a ler. Então, muito obrigado. Quero lembrar vocês que vocês podem me mandar uma cartinha no nosso e-mail, Cartinha Quântica, onde vocês podem falar dos livros que leram, podem falar se vocês leram Zona Livre, se vocês gostaram, se vocês têm acompanhado esses livros do HQ Mix, se tem algum outro que vocês indicam. E também, é claro, se vocês querem perguntar alguma coisa, falar sobre a coleção de vocês, qualquer coisa, no geral, vocês podem falar no nosso e-mail da Cartinha Quântica. E eu vou ler aqui no canal para todo mundo. Então, muito obrigado, um forte abraço, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo e fui!